Olá! Quando a gente pensa em um computador quântico, o que geralmente vem na cabeça é o processador, né? Aquele chip super poderoso. Mas olha, a verdade é que o processador quântico, o tal do QPU, é só a pontinha do iceberg. O verdadeiro coração da máquina é o ambiente inteiro que é construído em volta dele. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. O que é esse ambiente e por que ele é tão, mas tão crucial. A pergunta que move toda essa engenharia super complexa é basicamente esta: como é que se protege uma coisa tão, mas tão delicada quanto um estado quântico? Porque, veja bem, na computação que a gente usa todo dia, a informação é robusta, é sólida. Já no mundo quântico, qualquer coisinha, qualquer perturbação pode simplesmente destruir tudo. E aqui está o centro da questão. Um bit clássico é um sim ou não bem definido, super estável. Agora, um qubit, o qubit é outra história. Ele vive num estado de superposição, podendo ser 1 e 0 ao mesmo tempo e em entrelaçamento, ou seja, conectado a outros qubits de um jeito quase mágico. E esse estado é absurdamente frágil. A menor interação com o mundo lá fora pode fazer tudo colapsar. É por isso que ele precisa de uma proteção extrema. Ok, então vamos mergulhar nisso. A principal arma que temos para proteger esses qubits é criar um ambiente de frio, mas um frio absurdo. E isso não é só uma medida de controle, não. É a primeira e mais importante linha de defesa. É a fundação de toda a fortaleza quântica. E quando eu digo frio, é um frio difícil até de imaginar. A temperatura de operação de muitos computadores quânticos fica ali entre 10 e 20 milikelvins. Para ter uma ideia, isso é centenas de vezes mais frio do que o espaço sideral. É um dos lugares mais frios do universo que a gente conhece, e ele foi criado aqui, na Terra. Mas por que essa loucura por um frio tão intenso? Bom, existem 3 motivos principais. Pensa que a gente está desenhando o plano aqui. Primeiro, reduzir o ruído térmico. Em temperaturas normais, os átomos vibram que nem loucos e essa agitação toda simplesmente destrói os estados quânticos. Segundo, diminuindo essa energia, a estabilidade dos qubits sobe, e muito. E terceiro, esse frio extremo permite que certos materiais se tornem supercondutores, ou seja, a eletricidade flui ali sem nenhuma resistência, o que é essencial para construir e controlar os qubits com precisão cirúrgica. Então, o frio é a base, mas sozinho ele não dá conta. Vamos pensar nisso como se a gente estivesse projetando uma fortaleza em volta de um tesouro valiosíssimo. Vamos construir as muralhas uma por uma para ver como cada camada bloqueia um tipo diferente de ameaça. E bem no centro de tudo está lá o nosso tesouro, a unidade de processamento quântico, a QPU. É aqui que a mágica acontece e é ela que todas as camadas que vêm a seguir precisam proteger a qualquer custo. A primeira muralha de defesa é o vácuo. A gente tira praticamente todas as partículas de ar do sistema. Por quê? Para eliminar qualquer chance de uma molécula perdida bater num qubit e estragar a computação. É basicamente criar um vazio protetor. Em seguida vem o isolamento térmico. Essa camada funciona como se fosse a garrafa térmica mais perfeita do universo. Ela impede que qualquer calorzinho do ambiente de fora entre no sistema e esquente o processador. Manter aqueles 10 milikelvins é uma batalha constante, viu? O nosso mundo está lotado de sinais invisíveis, né? Wi-Fi, rádio, celular. Para um qubit, esses sinais são como um grito ensurdecedor. Por isso, a blindagem eletromagnética. Ela funciona como uma gaiola que bloqueia toda essa interferência, garantindo que só os sinais de controle, super precisos, cheguem no processador. E por último, a camada final, controle de vibração. Acredite, até o som da nossa voz ou os passos de alguém no laboratório podem criar microvibrações que afetam as medições. Então, os sistemas de amortecimento isolam o computador completamente de qualquer movimento físico. Certo, agora que a gente já entendeu o que precisa ser feito para criar esse ambiente perfeito, a pergunta é: como que se faz isso? A resposta está numa peça de engenharia que é espetacular, parece coisa de filme de ficção científica. E essa descrição é perfeita. Quando a gente olha o coração do sistema de refrigeração, parece mesmo um candelabro dourado, super complexo, só que de cabeça para baixo. Cada placa que desce nesse candelabro é um estágio de resfriamento. Vai ficando cada vez mais frio, até chegar lá na ponta onde fica o processador.
O nome técnico dessa máquina incrível é refrigerador de diluição. Ele usa um ciclo super engenhoso com 2 isótopos raros de hélio para basicamente bombear o calor para fora do sistema sem parar. É isso que permite que as temperaturas ultra baixas sejam mantidas por muito tempo. É a verdadeira sala de máquinas da computação quântica. Só que, claro, criar esse silêncio perfeito para os qubits tem um preço. E não é só um preço financeiro. A engenharia por trás de tudo isso apresenta alguns dos maiores desafios práticos no caminho para a computação quântica de larga escala. E os 3 principais obstáculos são gigantes. O custo para construir e manter esses sistemas é astronômico. O consumo de energia para operar esses refrigeradores e toda a eletrônica de controle é enorme. E a complexidade de operação exige equipes de especialistas super treinados só para manter a máquina funcionando. Agora, um ponto importante. Nem toda abordagem de computação quântica precisa desse frio tão extremo. Tecnologias como íons aprisionados ou fotônica são diferentes. No entanto, o tema central é universal. Todos eles, sem exceção, precisam de algum tipo de ambiente físico extraordinariamente controlado para isolar os qubits do mundo exterior. Então, vamos amarrar tudo isso. Um ambiente operacional quântico não é só sobre resfriamento, é um sistema completo. Um sistema de engenharia de ponta, projetado para criar um silêncio quase absoluto. Um silêncio térmico, eletromagnético e mecânico. O único lugar onde a física quântica pode ser explorada com a precisão que ela exige. E essa analogia aqui, ela resume a ideia toda de forma brilhante. Pensa assim, o processador quântico é um instrumento, os cálculos são a música, o ambiente operacional é o auditório, que tem que estar em silêncio perfeito. Qualquer ruído, por menor que seja, desafina a música e estraga a apresentação. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? A gente ouve falar tanto em algoritmos, em aumentar o número de qubits, mas isso é o maior desafio, o verdadeiro gargalo para o avanço da computação quântica. Não for a teoria? E se for a engenharia? Essa tarefa monumental de construir uma casa que seja silenciosa o suficiente para essa tecnologia finalmente funcionar de verdade.